Bom, agora nós vamos falar sobre três grandezas, tá? Nós já falamos sobre elas separadamente, né? Tensão, potência e corrente. Agora nós vamos falar delas juntas, tá? E vamos aprender a calcular uma da outra de um jeito bem fácil e simplificado. Ok? Vamos lá para o quadro. Bom, uma vez aqui, eu só preciso determinar, tá? Não precisa determinar. Então, nós vamos lá. Eu tenho potência, corrente e tensão. Bom, potência em watts, corrente em ampere, tensão em volts, tá? Então, com essas três aqui, elas acabam são as mais importantes. Não é as mais importantes, é porque não existe uma sem a outra. Essa é a realidade. Tá bom? Então, assim, todo o equipamento conectado, tá? Ele tem que ter uma potência, né? Potência é o peso que este equipamento exerce sobre meu sistema elétrico, tá? É o que ele precisa, né, para funcionar do jeito certo. Então, a corrente, tá? É o fluxo de elétrons para poder atender este equipamento, ou seja, se eu tenho potência, eu vou ter corrente, não tem condições. E tensão, né? Tensão é o deslocamento, é a diferença de potencial. Então, assim, não tem. Se eu tenho um aparelho ligado à minha rede elétrica, ele está exercendo, ele tem potência, tem corrente e tem que ter tensão. Então, não existe um sem o outro. E é fácil calcular um ou outro sabendo as fórmulas, tá? Eu vou ensinar logo de uma vez por todas, é um macete. Tá? Então vamos lá. É um triângulo rachado no meio. Basicamente todas as partes são iguais. Aonde eu tenho potência, tensão e corrente. Bom, aqui fica fácil eu interpretar. Tudo que vier que tiver em cima é potência. Então está dividido por voltagem, por tensão e corrente. Tensão e corrente vezes, está um do lado do outro, você imagina que fosse um vezes, tensão vezes corrente é igual a potência. Então assim, eu tenho três fórmulas aqui, vamos ver se eu tenho três mesmo? Ó, quero achar potência. Então potência é igual tensão vezes corrente. Quero achar tensão. A tensão é igual potência dividido por corrente. Quero achar corrente. Então eu vou ter potência dividido por tensão. São essas três fórmulas que estão aqui de um jeito fácil. Então, você pode decorar ela assim ou ela assim. Vamos lá. Tensão, eu vou bater nessa tecla a vida toda, ela é constante. Nesse caso, vamos trabalhar em corrente alternada em baixa tensão. Ou seja, ela vai ser 127 ou 220 volts. Não vou falar aqui de trifásico, mas daria, tá? Trifásico só vou ter em motor de indução, esse tipo de coisa, onde eu tenho os enrolamentos ligados em série paralela, os enrolamentos dele, né? A parte de bobina dele ligada em série paralela para funcionar. Ok? Então, assim, do 127, 220. Então, tensão é básico, ou é isso, ou é isso. Ah, se fosse de subtensão, 12 volts, 24 volts, 48 volts, qualquer coisa abaixo de 66 volts. 60 ou 66 volts. Tá bom? Então, assim, tenho essas informações. Então, tensão vai ser sempre uma constante. Tá? Não vai ter muita alteração. O que é que vai alterar e vai flutuar e o que eu vou precisar? Potência e corrente. Esses dois não tem constância para eles. Não existe uma constância para esses dois. Então, esses dois aqui eu posso fazer, tá sempre fazendo o cálculo deles. O que potência
tem, que corrente não tem? É porque potência é meio que obrigatório, todo equipamento te dá. Vamos lá, você vai comprar uma lâmpada. Vai lá, minha lâmpada é bivolt, de 15 watts. Só que ninguém te deu a corrente dessa lâmpada. Então, às vezes, você vai precisar calcular a corrente. Eu vou comprar um chuveiro. Meu chuveiro é 110 ou 220? Meu chuveiro é de 4.000 watts. Ninguém vai quase, se olhar lá na tabelinha do equipamento, talvez tenha ali corrente, mas a corrente normalmente você vai ter que calcular. E se eu tiver uma somatória de potência, eu tenho lá 2 chuveiros, um de tantos 1.000 watts, outro de tantos 1.000 watts, ligado em 110, ligado em 220. Vocês prestarem atenção, tensão sempre já vai vir junto. Você não compra uma geladeira de qualquer jeito. Ou você vai comprar ela 127 ou você vai comprar ela 220. Você não vai lá e vai, quero uma geladeira de 232 volts. Tem mais alguns outros tipos de tensões aqui? Tem, mas só vou bater nessas duas. Tipo, se for monofásico mesmo transformador, ele pode ser 200. Em vez de ser 220, ele vai ser 254 volts. Tá? Pode ser 254 volts. Aqui pode ser 115 volts, dependendo do local onde você estiver. Modelo de transformador, 110 volts, tanto faz, mas a lógica é a mesma. Vai depender só onde eu estou. Tá? A frequência vai ser de 60 Hz. Não tem como fugir disso. Então, assim, qual que é o serviço do eletricista, qual que é o serviço do técnico, qual que é o serviço maior que você tem que estar fazendo? Sempre calculando a corrente. Então, eu vou sempre pegar a tensão daquele equipamento, que eu preciso disso para calcular, e aí eu vou estar calculando, tá? Pegando a potência desses equipamentos para mim poder achar a corrente desses equipamentos. Gente, é o cálculo que eu mais faço, é o que vocês vão fazer pelo resto das suas vidas. É dimensionamento de equipamento. Ele está quase 100% em cima da corrente. Jorge, tem como eu fazer isso pela potência também? Tem. Mas normalmente ele vai estar quase em cima da corrente. Vamos lá. Você vai comprar uma bitola de um cabo de fio, uma seção nominal. Ele vai aguentar tantos amperes de corrente. Cabo num... vou ter que fazer um cálculo maior para saber qual que é a potência máxima que eu posso conectar a este cabo. Você entendeu? Mas em corrente já está em lá. Você vai comprar um disjuntor. Você vai comprar um disjuntor de tantos ampere. Você vai comprar uma contactora de tantos ampere. Você vai comprar um relé. A saída dele suporta até tantos ampere. Então, ampere é o que você vai calcular pelo resto da tua vida. O cliente chega lá e fala assim, na minha casa eu tenho 2 chuveiros, eu tenho 10 lâmpadas, tenho uma geladeira, eu tenho um freezer, tenho, sei lá, 2 ar-condicionado. Tranquilo. Olha só como é que a vida começa a ficar um pouquinho mais fácil. Quais são as próximas perguntas? Os seus chuveiros, eles são 110 ou 220? Os meus 2 chuveiros são 220 volts. 10 lâmpadas. Essas lâmpadas são 110 ou 220? Não, eu vou ligar elas em 127. O famoso 110, né? Geladeira, é 110, 127 ou 220? É 127. O freezer, não, meu freezer é 220. Os seus 2 ar-condicionados, eles são 127 ou 220? Meus 2 ar-condicionados são 220. Fechou. Pronto, aí eu vou fazer as perguntas. Cada chuveiro seu tem quantos watts de potência? Meus chuveiros eles são de 6.000 watts. Então vou fazer 2 vezes 6 kW. Quantas suas lâmpadas são de quantos watts cada uma? Minhas lâmpadas lá são todas de 16 watts, são todas de LED. Geladeira. Minha geladeira é de 350 watts. Uma geladeira de tantos 1.000 litros, aí depois você vai fazer a conversão. O freezer.
Ah, o meu freezer é de 450 watts. Você também vai olhar lá na tabela do fabricante, o freezer dele, tal. E o ar-condicionado? Ah, meus ar-condicionados, eles dão, sei lá, 200 watts cada um. Ou seja, então eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 200 watts. Pronto. Olha só. Qual que é a entrada desta casa, o ramal de entrada dessa casa? Qual que é a fiação? Qual é a bitola que eu vou precisar no meu padrão? Qual que é o disjuntor? Qual que é tudo isso que eu vou precisar para poder alimentar essa casa? Agora, com essas informações, que são mais fáceis de conseguir, quem que eu tenho que calcular? A corrente. Como é que eu vou fazer esses cálculos? Jogando tudo aonde cada um tem o seu. Vou sempre dividir potência por tensão para achar a corrente. Vamos achar a corrente de cada um? Vou pegar aqui meu celular, aqui, minha calculadora. Tá? Vamos lá. Calculadora. Não sei se vai dar para ver aí. Para lá, 2 chuveiros. 2 vezes 6 kW. Então é 2 vezes 6.000. 12.000 kW. Vê se dá para enxergar aí. 12.000 kW dividido por 220 volts. Ou seja, meus dois chuveiros juntos, não sei se dá para ver, olha lá, ó. Meus dois chuveiros juntos, eles vão ter 54,5 ampere. Minhas lâmpadas são de 16 watts dividido por 127. São 16. Espera aí, desculpa. São 10 lâmpadas vezes 16 watts. Igual a 160 watts, dividido por 127. A corrente aqui, ó, das minhas lâmpadas é de 1,25 ampere. Uma geladeira de 350 dividido por 127. A geladeira tem 2,75 ampere. Um freezer tem 450 watts, dividido por 220. Me dá um total de 2,04 ampere. 2 ar-condicionados de 200. Então, 2 vezes 200, 400, dividido por 220. Os dois ar-condicionados juntos vão dar 1,81 ampere. Gente, isso aqui eu fui fazendo de cabeça para vocês verem, tá? Não quer dizer que esses valores de potência e tensão vão bater certinho. Na maioria das vezes aqui na tensão vai dar certo, mas aqui na potência e na corrente, talvez não, porque eu não sei se um ar-condicionado é 200 watts mesmo. Tá bom? Isso aqui foi só para ficar fácil de entender. Então, assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória de 54,5 mais 1,25 mais 2, ó. Vou fazer todas essas somatórias até dar certo. Até dar certo não, até eu ter o valor que eu quero. Vamos lá, ó. 54,5 mais 1,25 mais 2,75 mais 2,04 mais 1,81. Espera aí que deu coisa errada aqui. 54,5 mais 1,25 mais 2,75 mais 2,04 mais 1,81. Pronto, a corrente total deste circuito ela é de 62,35 ampere. Tá aqui, ó. Eu peguei a tensão, coloquei no lugar da tensão
peguei a potência em watts e coloquei. Fiz a divisão de potência por tensão para me achar a corrente. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá na tabela de cabo, vou descobrir qual é o cabo que suporta uma corrente de 52,35. Ah, Júnior, mas eu nunca vou estar com os dois chuveiros ligados, mais o ar-condicionado ligado e todas as lâmpadas acesas. Não interessa. Quando eu fizer o cálculo, eu vou fazer pelo total. Não vou fazer cálculo pela metade. Então eu vou olhar agora o meu cabo, que eu preciso de um cabo. Vou lá, bitola a seção nominal do cabo lá, achar uma tabelinha, para descobrir qual que é o cabo que aguenta mais do que isso. Porque isso aqui já é o que a casa diz que aguenta. Então o cabo tem que suportar mais do que isso. Vou pegar o próximo disjuntor, depois disso aqui, eu vou pegar o próximo disjuntor. Ah, eu nunca vou usar tanto, então você pode usar o disjuntor de 60 amperes. E aí o cabo, você vai fazer o cabo ali pelo disjuntor. E tá tudo zero. Você vai dimensionando o seu circuito daí para frente. Ó, com isso aqui, ó, você conseguiria fazer também ó, o seu quadro de distribuição, porque você já tem a tensão, você tem a carga e tem a corrente. É só pegar isso, a corrente aqui, dividir por 2, vai dar 25, 27 amperes por cada chuveiro. Ou seja, você vai colocar lá um cabo de 4 milímetros ou 6 milímetros e o disjuntor de 32, que comercialmente é o próximo. Tá? Só com isso aqui você já faz a distribuição. E é neste modelo que você trabalha com as três grandezas: potência, tensão e corrente. Então, esse cálculo aqui, para achar a corrente, gente, não estou mentindo mesmo. É o cálculo que eu mais faço. Todo o material que eu vou dimensionar, todo o quadro que eu vou dimensionar, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar calculando corrente, todo tempo. Não sai nada sem esse cálculo. Por quê? Porque elétrica não foi feita para durar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos. Elétrica é um trem que tem que durar 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, tem que ser bem calculado antes. Tem que prestar atenção na qualidade dos materiais. Mas não é essa a aula de hoje. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí.